Abra a sua Bíblia, pode deixar. Abra a sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 2, do versículo 1. O tema da mensagem desta manhã é o homem que deixou Jesus admirado. Amém? O homem que deixou Jesus admirado. Esse mês aqui nós vamos falar sobre fé. Está falhando? Está falhando, né? Será que é a minha pilha que está fraca? Aleluia, aleluia, aleluia. Vou ligar outro. Glória a Deus. Enquanto o Raí vai equalizando a voz aí, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 1. Amém? Diz assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Versículo 6. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, digo uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai. Digo a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Amém? Glória a Deus. Queridos, esse texto aqui é um dos textos mais poderosos que fala sobre a fé. Um dos mais, não é o único. E como esse mês aqui nós estamos meditando sobre esse assunto nas nossas células. Todos aqui já frequentam célula? Quem frequenta a célula, levanta a mão. Ou melhor, quem não frequenta, levanta a mão. Queridos, vocês precisam participar de uma célula. Amém? Célula é uma bênção. Célula é uma reunião que a gente faz toda quarta-feira. A maioria delas é quarta-feira, algumas são de terça, outras são de quinta, sexta, depende da célula. Mas nós nos reunimos aí uma vez por semana nas células, uma reunião de 1 hora, né? Numa roda, para ler a Bíblia, para orar, para ter comunhão. Então, é importante você participar de uma célula, não fique fora desse mover de Deus, não fique desencaixado, né, solitário na igreja. É importante você participar de uma célula, para que você seja integrado mesmo na igreja, para que você se sinta acolhido, para que você se sinta amado, para que você possa repartir alguma necessidade ali com o pessoal para orar, para pedir ajuda. É muito importante, amém? E na célula nós estamos estudando sobre fé. E essa passagem aqui, meus amados, fala de um centurião romano, alguém que fazia parte do exército romano, que tinha um servo doente. E a Bíblia diz que esse servo dele estava quase à morte. Estava quase à morte. Queridos, a fé, ela é justamente necessária quando acontece
esses extremos na nossa vida. Porque se você parar para pensar de uma maneira muito realista, você vai perceber que para viver o dia a dia da sua vida, você não precisa de fé. Você não precisa de fé. O sofrimento da humanidade, ele atinge a minoria da humanidade e não a maioria. Se nós fizermos uma pesquisa no Brasil, por exemplo, 200 e tralalá, 210, 211, não sei quantos milhões de habitantes do Brasil, o número de enfermos nos hospitais deve estar na casa dos 10 milhões, mas 200 milhões têm saúde, ou pelo menos não estão nos hospitais. Se nós fizermos o levantamento dos países que sofrem, você vai perceber que a maioria dos países estão bem. Com exceção da Ucrânia, com exceção lá do Hamas em Israel. Mesmo o povo de Israel em guerra, o povo de Israel vive bem. Os palestinos lá na Palestina, lá na faixa de Gaza, lá que estão no estreito. Alguns países da África, nem todos os países da África. Tem países da África que é mais desenvolvido do que a cidade de Jundiaí. Sabiam disso? Tem países da África que são mais desenvolvidos do que Jundiaí, do que São Paulo, do que muita capital por aí. Então, se nós olharmos para o mundo de uma maneira muito realista, se nós olharmos para a nossa vida, se nós olharmos para a nossa cidade, se nós olharmos para a nossa família, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que apesar do mundo jaz o maligno, mas como Deus é bom, o sofrimento, ele não alcança a maioria das pessoas. O sofrimento extremo, ele alcança a minoria das pessoas. A verdade é essa. As doenças raras do mundo alcançam 1% da humanidade. Então, a verdade mesmo, realista, é que eu, que você, que a maioria de nós não precisamos de fé para viver o dia a dia. Você levanta, você acorda, você toma café, você vai trabalhar, você volta, você janta, você assiste uma televisão, lê a Bíblia, sei lá, vai dormir, e no outro dia você acorda de novo, faz uma oração, vai trabalhar, toma café, pega o seu carro, vai trabalhar, trabalha o dia inteiro, volta. Essa é a rotina da maioria das pessoas, sim ou não? Sim ou não? É a maioria de nós vive dessa forma. Agora eu pergunto para você, precisa de fé para viver desse jeito, sim ou não? Não. Nem os ímpios, nem aqueles que não conhecem a Cristo, precisam de fé para viver dessa forma. A grande questão é a salvação, a grande questão é a vida eterna, mas aqui nesse mundo, a maioria de nós que conhece a palavra e a maioria das pessoas que estão fora da igreja, que não conhece a palavra, não precisa exercer a fé para viver o dia a dia. A Bíblia diz que o servo do centurião estava quase à morte. Quando nós precisamos da fé? Quando que a nossa fé, ela realmente é necessária? Quando nós estamos vivendo algum extremo da nossa vida. Aí é que a nossa fé precisa entrar em ação. É quando nós estamos vivendo alguma luta infernal. É quando nós estamos passando realmente pelo deserto, pela provação, seja ela qual for. É nessas horas, meus amados, que a nossa fé tem que entrar em ação. É nessas horas que a nossa fé ela tem que funcionar. Porque para o dia a dia, quando está tudo bem,
nós não precisamos de fé para viver. Nós adoramos a Jesus, nós confessamos a Jesus, a gente vem para a igreja no domingão, vai para a cela no meio da semana, e glória a Deus e aleluia. Mas numa hora como essa, como o centurião, a hora esse momento que o centurião estava vivendo, esse era o momento em que a fé precisava entrar em ação. E a pergunta é: quando foi a última vez que você precisou de uma fé verdadeira? Quando foi a última vez que a tua fé teve que entrar em ação de verdade? E a segunda pergunta é: essa fé, ela realmente trouxe uma resposta, gerou um milagre na sua vida ou não? Porque muitas vezes, queridos, nós temos uma fé salvífica. O que é a fé salvífica? É aquela fé só para a salvação. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas não é uma fé que resolve os problemas aqui na terra. Então, que tipo de fé que nós temos vivido? É aquela fé que só serve para o dia a dia quando as coisas estão bem? Ou quando realmente acontece alguma calamidade na nossa vida, a nossa fé realmente entra em ação e gera resposta, e gera milagre, e gera provisão de Deus na nossa vida? No versículo 3 diz assim: quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou alguns anciãos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. A fé do centurião foi alimentada quando ele ouviu falar de Jesus. Uma fé que funciona, meus amados, na hora do extremo, da calamidade, é uma fé que é alimentada nos momentos de paz. Tá tudo bem com você, sim ou não? Tá tudo bem com você? Sim, amados, vocês estão aqui respirando, tá todo mundo vestidinho, bonitinho. Alguns são até mais fortinhos, que tá comendo bem, aleluia. Tá tudo bem. Ah, mas, querido, vida perfeita só no céu, amém? Vida perfeita só no céu. Para de reclamar dessa dor no dedão do pé que é uma encravada. Para de besteira. Vida perfeita só no céu. Em termos gerais, está tudo bem? Está tudo bem. A não ser que você esteja vivendo algum extremo. Aí a sua fé vai ter que entrar em ação. Agora veja bem. Uma fé que entra em operação na hora da aprovação é uma fé que é alimentada antes da aprovação. Está entendendo, Jesus? Então, está tudo bem na sua vida? Está tudo bem. E nesse período de maré mansa na tua vida, o que você está fazendo? Você está alimentando a tua fé ou você está alimentando a sua carne? Porque na semana passada eu falei, a aprovação, uma hora ela vem. E não importa se você está preparado ou não, ela vem. Então o que nós temos que fazer? Na época da maré mansa, na época da vaca gorda, na época que está tudo bem, que você vive a sua vida normal, sem essa necessidade de aplicar a fé, o que você tem que fazer? Você tem que alimentar a sua fé. Você tem que alimentar a sua fé, para quando vier a aprovação, você já está preparado para enfrentar ela,
você já está com aquela fé poderosa para derrubar aquele demônio. Amém, queridos? Então, é importante. E como é que você alimenta a fé? O centurião ouviu falar de Jesus. Qual que é o lugar que você mais ouve falar de Jesus? Na igreja, lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus, entendendo, lendo e entendendo e absorvendo através das Escrituras Sagradas o que Deus pode fazer pela sua vida, o que Deus quer fazer pela sua vida, o que Ele tem interesse em fazer pela sua vida. É através da meditação da palavra de Deus, tendo como professor de teologia o nosso amado e querido Espírito Santo de Deus, aquele que revela a palavra, aquele que é o nosso consolador, o nosso ensinador, o nosso mestre. Então eu vou me alimentando, eu vou lendo e vou entendendo o poder de Deus, e vou entendendo o amor de Deus, e vou entendendo o que Deus tem para a minha vida, e vou entendendo o que Deus é capaz de fazer pela minha vida, e quando vem a aprovação eu estou preparado. Quando vem a prova eu estou cheio do Espírito Santo. Quando vem o mal contra a minha vida, eu estou ali, alicerçado na rocha, e aquele vento, não vai me derrubar. Por quê? Porque eu tenho alimentado a minha fé. Você tem alimentado a sua fé, meu irmão? Você tem meditado na palavra de Deus? Já fizeram o curso bíblico aqui da igreja? Você tem frequentado os cultos regularmente? Ou você é um matador, um assassino sanguinário de culto? Derramador de sangue de culto? Porque se você, queridos, se vocês não estiverem nesse meio, envolvido nessa atmosfera espiritual, no que diz respeito a devocional diário, frequência na igreja, reunião de oração, adoração, se nós não estivermos envolvidos nessa atmosfera, a nossa fé ela vai ser uma fé fraca, a nossa fé ela vai ser uma fé inoperante. E quando vier a prova, só a misericórdia de Deus. Amém, queridos? No versículo 4 diz assim: estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Os judeus, com aquela escola do passado, com aquela escola do Velho Testamento, aonde as obras falam mais alto do que a fé, eles vieram com essa história para Jesus. Olha, ele merece ser ajudado, ele merece a sua visita, ele merece a sua oração, porque ele é amigo do nosso povo, ele até construiu uma igreja para nós. Agora eu pergunto para você, queridos, o centurião, ele recebeu o milagre para o seu escravo, para o seu servo, porque ele construiu uma sinagoga ou por causa da fé dele? Por causa da fé. Por causa da fé. O fato do centurião ter construído uma sinagoga para os judeus se reunirem para fazer o seu culto, para ler a Torá, blá, 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 isso já significava que esse centurião romano, ele já tinha um temor a Deus no coração. Ele já tinha uma essência, ele já tinha um temor, ele já tinha uma certa tendência, o coração dele já era inclinado para Deus, porque se não fosse assim, ele não ia construir uma sinagoga para os judeus. Ele construiu, por quê? Porque ele já tinha uma fé, ele já tinha um temor, ele já tinha uma inclinação a buscar a Deus. Tanto que ele ouviu falar de Jesus. Por que ele ouviu falar de Jesus? Porque ele se interessou. Tem um galileu, tem um cara aí pregando, tem um cara aí operando milagres, tem um cara aí sendo usado por Deus. Um centurião, ele se interessou por essa notícia, procurou saber, por isso que ele ouviu falar de Jesus. Se fosse um cara desinteressado, quantos centuriões havia nessa época? Quantos centuriões, quantos soldados, quantas pessoas havia nessa época? Pilatos, que era governador da Judéia, que era governador ali de Jerusalém, ele não conhecia Jesus. Por quê? Porque Pilatos não estava nem aí com nada.
era um homem desinteressado por Deus, desinteressado pelas coisas de Deus, mas esse centurião, ele tinha uma inclinação. Esse centurião, ele tinha um temor a Deus. Tanto que ele construiu uma sinagoga para os judeus, porque ele já tinha essa tendência, já tinha um coração inclinado ao Altíssimo. Então, ele não foi abençoado porque ele construiu uma sinagoga. Ele foi abençoado por causa da fé. A fé que ele tem o levou a construir a sinagoga para os judeus. E isso foi recebido no reino dos céus como uma semente. É importante nós entendermos, meus amados, que as nossas obras, ela tem que ser uma consequência da nossa fé e não ao contrário. Eu não faço boa obra para ser salvo. Eu faço boa obra porque eu já sou salvo. Entenderam? Eu não pratico as boas obras para alcançar algo de Deus. Não, eu pratico as boas obras porque eu já sou alcançado por Deus. Porque eu já sou salvo por Deus. Porque eu já nasci de novo. É o contrário. Agora, quando você faz algo para... Não, está errado. É uma consequência. Não é uma barganha. É uma consequência. Boas obras é consequência da nossa fé e não barganha com Deus. O centurião, quando fez a igreja para os judeus, ele não fez pensando em receber nada em troca de Deus. É porque ele tinha um temor já, ele tinha uma inclinação e tal. Ele foi lá e construiu. Ajudou a construir. Amém, queridos? Continuando o texto aqui. A Bíblia diz assim. Versículo 6. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Aqui, queridos, entra essa questão pessoal do centurião. O centurião, ele tinha uma fé para alcançar o milagre de Deus na vida dele. O centurião, ele tinha uma fé poderosa para milagres. Mas ele não tinha uma fé salvífica, fé para salvação. Porque se realmente ele entendesse quem Jesus era, ele convidaria Jesus para entrar na sua casa, ele receberia Jesus na sua casa, como Zaqueu recebeu Jesus na sua casa. Lá em Lucas 19, né? Zaqueu recebeu Jesus em casa. E qual foi a consequência? Jesus falou: hoje a salvação chegou nessa casa. Por quê? Porque Zaqueu se arrependeu dos seus pecados. Zaqueu se converteu e Zaqueu foi salvo. Esse centurião, ele poderia receber não somente o milagre do seu servo. Esse centurião, ele poderia receber também o milagre da salvação. Qual que é o desequilíbrio no meio do povo de Deus? Qual é o desequilíbrio no meio da fé? O desequilíbrio é o seguinte: alguns têm fé só para a salvação. Come o pão que o diabo amassou aqui na terra. Sofre, sofre, sofre. A fé dele é exclusivamente para salvação. É um desequilíbrio. E tem outras pessoas que têm aquela fé para alcançar milagre, mas
está perdendo a salvação. Por quê? Porque só vai para a igreja quando precisa de um milagre de Deus. Aí você me pergunta, mas e por que que Deus concede? Porque Deus é justo, porque Deus não tem como Deus, meus amados, falar não à fé. Queridos, esse negócio de fé é tão poderoso. Esse negócio de fé, ele é um assunto tão complexo que você vai ver pessoas recebendo o milagre de Deus em lugares que necessariamente não falam de Deus ou não falam corretamente de Deus. Não é verdade isso? Tem pessoas que não frequentam uma igreja evangélica então, e alcançam o milagre, recebem o milagre. Agora, veja bem, esses mesmos milagres que acontecem aqui na terra são os mesmos milagres que vão servir de testemunho contra essas pessoas no juízo final. A pessoa não vai poder falar que não conhecia Deus, a pessoa não vai ter desculpa, porque os próprios milagres que elas receberam vão testemunhar contra elas no juízo final. Mas trazendo aqui para o nosso povo, para o nosso meio, muitas vezes a pessoa ela tem essa fé, que ela tem certeza que se ela começar a buscar, orar, jejuar, fazer alguma campanha de oração, alguma coisa, ela tem convicção que Deus vai abençoar a vida dela. E aí ela recebe milagre. Mas depois que ela recebe milagre, o que ela faz? Se afasta de Deus, né? Já não tem mais aquela perseverança, já não tem. E às vezes, meus amados, uma dessa, quer saber? Sabe o que acontece? A pessoa acaba até perdendo aquilo que recebeu. Porque a pessoa, quando está na presença de Deus, ela fica ela é vulnerável a Satanás, sim ou não? Ela é vulnerável ao diabo. Ela recebe, fraqueja na fé, vacila na fé, não persevera, porque não tem aquela fé para a salvação, é uma fé voltada só para esse mundo. Aí o diabo vai lá e rouba o que ela tem. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter uma fé equilibrada, queridos. Nós temos que ter uma fé para a salvação, sim, mas nós também temos que ter uma fé que gera milagres em nossa vida quando a gente precisar. Entre uma e outra, é melhor a fé para a salvação. Pelo menos você vai ser salvo. Você vive o inferno aqui na terra, mas pelo menos quando morrer vai para o céu. Mas essa é a vontade de Deus, sim ou não? Não. Porque a vontade de Deus é que você já comece a experimentar o céu na terra. Sim ou não? Já começa a receber aí uma pitada da bênção. Já começa a receber aí uma pitada do que vai ser o céu. Já começa a receber aí, né, um spoiler, não é assim que fala? Um spoiler do como vai ser o céu. Então começa a desfrutar agora. Começa a receber agora. Começa a receber no tempo que se chama hoje. Então o centurião, ele tinha uma fé para receber milagres, mas ele não tinha uma fé para receber a salvação, para receber o perdão, para receber a misericórdia de Deus. Ele poderia ter recebido Jesus na casa dele, ele poderia ter ouvido, né, ensinamentos preciosos de Jesus, ele poderia ter se convertido. Nós não sabemos o final da história, o enredo da história, o final da vida desse homem. Talvez lá no futuro ele tenha se convertido. A possibilidade é grande. Mas nesse exato momento, ele vacilou. Por que ele vacilou? Porque ele olhou para a vida dele, ele olhou para os pecados dele e ele chegou à conclusão: eu não sou digno de receber Jesus dentro da minha casa. Eu sou um centurião, a minha mão, a minha espada está manchada de sangue. Ao contrário de Zaqueu,
que abriu as portas para Jesus, ficou todo feliz que Jesus foi na casa dele. Era um pecador, era um miserável, um explorador, um enganador, um cobrador de impostos. Mas ele recebeu Jesus na casa dele. É um cara de pau. Mas recebeu Jesus na casa dele. E ele se converteu e falou, não, agora o esquema vai mudar aqui. Não vou roubar mais ninguém, se eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. Vou ajudar os pobres. E Jesus falou, hoje chegou a salvação na minha casa, nessa casa. Amém, queridos? Então, tenha a fé para a salvação, que é importantíssima, mas também tenha essa fé poderosa que alcança o poder de Deus aqui na terra, antes de chegar no céu. Amém? Caminhando para o final, versículo 8, diz assim, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vá, e ele vai, a outro, venha, e ele vem, e ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Porque ele tinha falado, diga uma palavra, porém diga uma palavra, e o meu servo será curado. Queridos, o centurião, por ser militar, ele sabia o que era uma hierarquia. Ele sabia o que era ter autoridade e o que era estar debaixo de autoridade. O centurião, ele conhecia a autoridade que ele tinha como militar e ele conhecia a autoridade que Jesus também tinha, a autoridade espiritual que Jesus tinha. Por isso ele disse, diga uma palavra e o meu servo será curado. Dê uma ordem e essa doença vai obedecer e vai embora do corpo do meu servo. O centurião conhecia a autoridade que ele tinha, a autoridade que Jesus tinha. O próprio Jesus conhecia a autoridade que ele tinha. E nós, como igreja, conhecemos a autoridade que nós temos? Você conhece a autoridade que você tem como filho de Deus? Então, para você entender melhor essa autoridade, você tem que entender que, em primeiro lugar, eu e você, nós somos embaixadores de Cristo. Abra sua Bíblia junto comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 20, diz assim, portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Parte A do versículo, portanto, somos embaixadores de Cristo, ou seja, você representa um reino, você representa um governo aqui na terra. Amém? Você fala em nome de Cristo. Você é coberto, você é respaldado pela autoridade desse governo que é de Cristo Jesus. Você é embaixador dele, você é representante dele, você fala por ele porque ele te deu essa autoridade. Então, quando você fala, é como se Cristo estivesse falando. É Cristo te respaldando. O embaixador do Brasil, lá nos Estados Unidos, ele fala em nome de quem? Do Trump ou do Lula? Do Lula. Ele fala em nome do Lula. Ele representa o governo do Lula nos Estados Unidos. Nós representamos o governo de Deus aqui na terra. Nós representamos, somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Então, existe uma autoridade espiritual por trás disso. Por isso que Jesus falou, em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome falarão novas línguas.
Nós estamos respaldados por essa autoridade espiritual. Nós estamos falando aqui em nome de Jesus. Quando eu expulso um demônio, eu não estou expulsando o demônio no meu nome. Não, você vai sair por causa do meu... Não, você vai sair porque eu estou falando em nome de Jesus. É como se Jesus estivesse expulsando aqui. Sai em nome de Jesus. Amém? Segundo lugar, porque nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Efésios 2, do 4 ao 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, sim, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele, com quem? Com Jesus, nos ressuscitou, e com Ele, com Jesus, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando você era um pecador, quando você era uma pessoa longe de Jesus, você estava nas trevas. Você fazia parte do império das trevas. Mas agora que você aceitou Jesus como Salvador, mas agora que você foi salvo, você saiu daquele lugar, né, de tormento, você saiu daquele lugar das trevas, daquele lugar de escuridão, de pecado, onde Satanás está, onde os demônios estão. Você saiu daquele lugar, você saiu daquele ambiente e você foi colocado, né, você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Queridos, não é um texto fácil de entender, não é um texto fácil de discernir. É aí que entra o nosso amado professor, o Espírito Santo de Deus, para dar a revelação de quem você é em Cristo Jesus. Espiritualmente falando, antes você estava lá embaixo, agora você está aqui em cima, com Cristo. Você não está mais lá embaixo com o diabo, você não está mais subordinado ao diabo, você não está mais vivendo nas trevas, agora você está assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. O poder da ressurreição te alcançou, o poder, né, da restauração te alcançou. Você é filho de Deus e agora você está nas regiões celestiais, você está nesse lugar espiritual em Cristo Jesus. E enquanto você estiver com Ele, você estará nessa esfera espiritual. Você não está por baixo, você está por cima. Você está ao lado daquele que reina. E aquele que reina repartiu o seu poder com você, porque você é embaixador dele aqui na terra. Amém? Terceiro e último lugar. Nós temos a unção do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 2, versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Diga assim: eu recebi. Com convicção, como quem recebeu. Eu recebi a unção de Cristo Jesus na minha vida. E essa unção me ensina todas as coisas. Amém, queridos? Você tem a unção do Espírito Santo. Por que que nós temos essa autoridade espiritual? Porque nós somos embaixadores de Cristo, porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais e porque também nós temos a unção, nós temos o Espírito Santo em nossa vida. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus começou a operar milagre, quando Jesus começou a expulsar demônio, quando Jesus começou a fazer a obra, quando ele recebeu o Espírito Santo, quando ele foi batizado e recebeu o Espírito Santo na vida dele, quando que os discípulos começaram a operar milagres, quando eles receberam o Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, versículo 4, Jesus falou para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando eles receberam o poder, quando eles foram revestidos de poder, quando eles receberam o poder do Espírito Santo, a unção, aí eles começaram a pregar o Evangelho e a operar milagres.
Essa unção, ela pode ser pequena ou ela pode ser grande. Ela pode ser uma unção inofensível ou ela pode ser uma unção poderosa que faz um estrago no inferno. Depende de você. Depende de você fazer aumentar essa unção na sua vida. Deus dá a porção, Deus dá a medida, mas quem multiplica essa medida somos eu, é você, somos nós. Se a tua unção é pequena, é culpa tua. Se a tua unção é grande, também é culpa tua. É responsabilidade sua. A medida que você tem do Espírito, do poder de Deus na sua vida, não é responsabilidade de Deus. É responsabilidade minha, sua, nossa. Como eu disse, quanto mais nós mergulhamos nessa atmosfera, quanto mais nós mergulhamos no Espírito, quanto mais nós mergulhamos na presença de Deus, na palavra de Deus, mais nós vamos receber dessa unção. E quanto mais nós recebemos essa unção, mais autoridade espiritual nós temos. Eu já falei para vocês aqui, teve demônio que eu demorei 3 horas para expulsar. Mas é revezamento, estava eu e mais 2 lá abençoado. Agora é a sua vez, vai lá, vê se sai. Aí ele ia lá, cansava, eu falei, agora vai lá você. Aí cansava, aí agora vou eu, deixa que eu vou, agora estou descansado, agora vai. Sai, demônio, tal. Vai você que eu cansei. E foi. Lá na Vila Hortolândia. Só que tem um negócio também, meus amados. Já teve hora, já teve tempo que eu cheguei assim. Só. Pronto, saiu. Uma vez, eu estava expulsando um demônio lá em Itupeva, no culto de libertação. E eu estava lá expulsando demônio. E aí chegou o Cristônio, pastor da Cristo Salva aqui do... Eu ia falar Varjão, mas não é mais Varjão, esqueci o nome lá. Novo Horizonte. Aí, eu estava lá expulsando demônio e tal. Nessa época ele era obreiro também. E ele pegou e falou assim para mim. Se liga, André. Ele pegou e falou assim para mim. Não, Arthur, deixa comigo que eu vou fazer um negócio aqui que eu fiz lá no Varjão que deu certo. Falei, vai lá. Aí ele foi. A pessoa estava aqui. Ele foi atrás da pessoa. E ele falou assim. Ele falou, demônio, eu estou com uma espada de fogo na mão. E agora eu vou te queimar. E você vai sair dessa vida em nome de Jesus. E ele pegou a mão assim, ele pegou como se ele tivesse queimando, como se ele tivesse uma espada na mão, e ele falava assim, demônio, estou te queimando, você vai sair dela agora, estou te queimando. Ele ficava assim, e falava, demônio, estou te queimando, essa espada que eu estou na mão está te queimando. E o demônio lá, ajoelhado assim. E lá, estou te queimando, demônio assim. Eu lá, eu olhando. E ele, eu estou te queimando, e o demônio lá. Daí por fim ele saiu. E aí eu, no modo normal, tradicional, expulsei o demônio. Mas eu parei para pensar naquilo. Porque, queridos, olha, deixa eu explicar uma coisa para você. Você não pode engolir tudo que te falam, você tem que ser inteligente, amém? Você tem que raciocinar, você tem que pensar, você tem que procurar entender o que está acontecendo. Você não pode simplesmente ler um livro e engolir tudo o que está dentro. Você não pode ouvir um pregador e engolir tudo. Você tem que procurar entender, né, o que realmente está acontecendo. Eu falei, porque o Cristônio é um homem de Deus, ele não ia fazer aquilo de graça. Eu acredito que quando ele fez lá no Varjão, deu certo, no Novo Horizonte. E depois terminou o culto tudo, eu fui para casa, eu fiquei pensando, falei, Deus, o Cristônio ele não estava de brincadeira, o Cristônio é um homem de Deus. Por que lá no Varjão deu certo e aqui em Itupeva não deu certo? Por que certas coisas espirituais eu faço hoje, dá certo, e amanhã eu faço e não dá certo? Não é interessante saber? Não é interessante entender isso?
E aí o Espírito Santo falou para mim. O Espírito Santo falou assim para mim: é porque quando ele fez isso da outra vez, ele estava cheio, ele estava na unção. E quando ele foi tentar fazer de novo em Itupeva, ele não estava na unção, ele não estava cheio do Espírito Santo. Vocês entenderam? É assim que funciona. Quando você está cheio da unção. Paulo estava pregando pro cônsul Paulo. Sérgio. Procônsul Sérgio. Estava pregando lá, tentando ganhar aquele prefeito para Jesus. E aí um endemoniado estava ali do lado, atrapalhando a conversa. Aí Paulo olha para aquele cara e fala assim: ó, filho do diabo, cheio de toda malícia, ficará cego por um tempo. Na hora o cara ficou cego. Está lá em Atos. Na hora o cara ficou cego. E ele ficou ali perdido. O prefeito, quando viu aquilo, se converteu. Por quê? E quando Paulo falou que ele ficará cego por um tempo, ele ficou cego? Porque Paulo estava debaixo da unção, estava cheio do Espírito Santo. Querido, quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está debaixo da unção, tudo que você falar no mundo espiritual vai acontecer. Por quê? Porque você está cheio de autoridade espiritual. Você está cheio de autoridade espiritual. Jesus, ele não precisava impor as mãos para expulsar demônio. Jesus, ele não precisava impor as mãos para curar as pessoas. Aquela mulher cananeia, com a filha terrivelmente endemoniada: Jesus, me socorre porque minha filha está terrivelmente endemoniada em casa. A princípio Jesus reluta, tal, porque não é lícito dar pão, tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos, tal. E a mulher, ela persiste, ela fala: não, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Jesus falou o que para ela? Vai, mulher, vai, porque grande é a tua fé, vai que a tua filha já está liberta. Quando ela chegou em casa, a filha dela estava liberta do demônio. Autoridade. Então, queridos, é importante nós nos enchermos do Espírito Santo, é importante nós alimentarmos essa unção que nos ensina, que nos dá autoridade espiritual, que nos revela a palavra, que nos torna fortes na presença de Deus. Amém? E caminhando aqui para o final, diz assim: ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado. É por isso que o tema da mensagem é o homem que deixou Jesus admirado. Porque ele nunca viu, ele falou: nunca vi fé como essa, nem mesmo em Israel. Será que a nossa fé está deixando Jesus admirado? Nossa, em toda a igreja nunca vi um crente com tanta fé como esse aqui. Queridos, que tipo de fé você tem? Você tem aquela fé que quando o médico diz para você: olha, fica tranquilo que tem cura. Tem cura para esse diagnóstico. Fica tranquilo que tem cura. Aí você faz o quê? Como bom crente, você dá glória a Deus. Agora, se o médico fala para você: não tem muito o que fazer, a medicina não tem uma resposta exata para esse tipo de problema, e aí você entra em desespero. Que tipo de fé você tem? Uma fé que deixa Jesus admirado? Ou uma fé como essa que eu citei agora, que se submete às circunstâncias? Se as circunstâncias são positivas, você dá glória a Deus.
Se as circunstâncias são negativas, você entra em desespero. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus.